saudar a igreja mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. E eu convido você agora para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 1 a 13. 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Peço que você acompanhe na sua Bíblia com atenção, mantenha ela aberta posteriormente. Diz o seguinte, o título da Sociedade Bíblica do Brasil: Exemplos da História de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que não possas suportar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer mais uma vez pela Tua palavra lida. Fala aos nossos corações e que nós possamos, em todo o tempo, louvar e exaltar-Te. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de refletir com os irmãos, hoje, pela manhã, o que está no verso 10 dessa passagem. Nós lemos todo o texto para termos um contexto, mas eu gostaria de destacar aqui, até porque é algo reflexivo, o verso 10. O verso 10 que diz: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Pois bem, o apóstolo Paulo usa a história do povo de Israel no deserto como uma advertência para nós como igreja. Ele lembra que o povo viu milagres, foi liberto do Egito, passou pelo mar, recebeu provisão de Deus, mas mesmo assim caiu em incredulidade, idolatria, imoralidade, rebeldia e murmuração. Ou seja, nós vemos que não faltou manifestação de Deus para que eles pudessem ver o poder desse Deus. Faltou muitas das vezes fé e obediência à palavra. E aí nós temos uma lição para nós,
para mim, para todos nós, que quem vive murmurando é porque desconfia da palavra de Deus, é que desconfia daquilo que Deus declarou na sua própria palavra. E aqui eu gostaria de trazer o conceito de murmuração feito pelo teólogo e reverendo Edivaldo, se vocês conhecem ele, que ele me passou esse conceito, e eu gostaria de passar para vocês aqui, que murmuração é reclamação descabida. Então, grave aí, reclamação descabida. E aí, então, gostaria de introduzir a nossa reflexão mais uma vez, dizendo que, primeiro, ser filho de Deus, o privilégio de estar na aliança, não substitui a obediência a ela. Isso nós vemos nos versos 1 a 5, quando Paulo mostra que todos participaram das bênçãos. Eles foram guiados pela nuvem, atravessaram o mar, receberam alimento, inclusive espiritual, beberam da provisão dada por Deus. E nesse parágrafo você certamente já encontrou todas as histórias bíblicas que falam sobre isso. Mas apesar disso, muitos não se agradaram do Senhor. E aí nós temos que refletir que o fato de nós vermos aquilo que Deus tem feito não nos exime de uma vida obediente à sua palavra. Não basta ter conhecimento daquilo que Deus fez ontem através da sua palavra, é preciso obedecê-la. O povo tinha na memória todos os feitos do Senhor, inclusive os milagres realizados por Ele. Mas no caminho perderam a reverência, perderam o desejo de obedecer a Deus. Esse trecho que Paulo relata, boa parte dele, nós vemos que o povo estava no deserto, como nós vemos entre os versos 6 e 9, que esse deserto serve para revelar o que está dentro do nosso coração. Paulo diz que essas coisas aconteceram como exemplo. O deserto não criou os problemas para o povo. Pelo contrário, lá houve milagres. Mas o deserto apenas revelou o que já estava dentro do coração deles. Quando na visão deles, do povo que estava ali no deserto, para eles parece que faltou o conforto, eles se mostraram ingratos. Quando na visão deles, Moisés estava sem controle da situação, o povo ficou ansioso, apareceu ansiedade. Quando faltou uma resposta imediata que eles queriam ali, começou a murmuração. E é nesse momento, no momento de dificuldade, como o povo estava vivendo ali no deserto, claro, é que nós descobrimos se a fé ela é uma convicção nossa, pessoal, ou se é apenas um discurso bonito. E aí nós entramos no verso 10, que é o ponto central que nós gostaríamos de destacar, que essa murmuração é mais grave do que parece. O texto deixa claro, 1 Coríntios 10, 10, é até fácil de memorizar para nós mesmos. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram. Murmurar não é apenas reclamar, é permitir que a insatisfação, por vezes, vire inclusive acusação.
como fizeram no deserto, com Moisés, seus próprios irmãos fizeram com ele. No fundo, quando nós murmuramos, nós dizemos entre as linhas que Deus não sabe o que Ele está fazendo. O povo achava que Deus não sabia o que Ele estava fazendo. Como assim, Senhor? O Senhor nos tira de lá para nos deixar aqui para morrermos à espada? Porque tinha um mar à frente. Nós achamos que Deus esqueceu de nós. Às vezes nós achamos que do nosso jeito seria melhor. Olha, Senhor, era melhor ficar lá no Egito, lá pelo menos tinha cebolas. Entendedores entenderão. Eu acho que isso não vai dar certo. E isso é um perigo. Porque essa murmuração, ela vai virar uma opinião no meio daquele povo e vai trazer desentendimento, vai trazer perigos. E nós vemos na história bíblica o prejuízo do povo. O povo murmurava porque avaliava a promessa de Deus como o momento. Eles andavam naquele deserto e só viam areia, sede, calor e demora. Eles não conseguiam entender a aliança que Deus tinha feito com eles, da terra prometida que tinha separado para eles. Geralmente, quando nós murmuramos, nós estamos como este povo. Não conseguimos olhar a promessa de Deus para nós, que é muito superior àquilo que nós vivemos nesta vida. Murmurar enfraquece a nossa fé. Essa murmuração, ela nasce no nosso coração quando nós trocamos a confiança em Deus pela interpretação precipitada. Nós vemos que o povo ali estava precipitado no deserto. Eles achavam que tudo ia acabar ali. Essa murmuração, ela não sabe de tudo, mas às vezes nos faz concluir situações precipitadas. Nós precisamos conhecer a Deus, mas para fortalecermos a nossa fé, a fé bíblica, que nos chama a outro caminho, que não o da murmuração, e sim o da prudência, da gratidão, do temor e da confiança. E por fim nós vemos nos versos 11 e 13, que Paulo, ele termina esse texto, esse parágrafo, lembrando que ninguém está imune à queda. Ou seja, dentro do nosso tema, ninguém está imune a murmurar, inclusive. E Paulo termina dizendo: aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. E essa frase combina diretamente com o tema que nós estamos propondo, pois se nós achamos que estamos firmes, que nós não murmuramos, ótimo. Então continuemos firmes, vigilantes, para que nós não venhamos cair neste erro que os nossos antepassados tiveram de murmurar. O texto, ele nos traz a esperança de que Deus não permite tentação
acima das nossas forças e Ele sempre nos dá um escape. Você pode até ser tentado a murmurar, mas você pode escapar disso. Nós precisamos escapar deste coração ingrato, do pensamento precipitado, dessa murmuração que é um mal não só do nosso século, como nós vemos na história bíblica, há mais de milênios o povo murmura. Mas sempre há um escape. E esse escape vem pela confiança em Deus, pela oração, pelo domínio próprio e pela memória daquilo que Deus fez por nós e por aquilo que Ele ainda irá fazer. Então eu tenho algumas perguntas para nós esta manhã. E a primeira pergunta é: minha fala tem edificado ou contaminado o ambiente ao qual eu estou? Seja dentro do meu lar, no meu ambiente de trabalho, na escola, na igreja. Estou interpretando Deus pela minha dificuldade? Ou estou interpretando Deus olhando a sua fidelidade para si mesmo? Porque Deus, Ele é fiel a Ele mesmo. Estou lembrando dos livramentos passados, ao qual Deus nos deu? Ou apenas reclamo dos desconfortos presentes? A minha boca tem sido instrumento de fé ou de incredulidade? São frases, são perguntas para que nós possamos refletir na nossa vida cristã. Nós vemos que esse texto de 1 Coríntios, de 1 a 13, é uma advertência amorosa, mas firme. Quando Paulo, ele quer que nós venhamos olhar para o passado e aprender para não errar no futuro. Nós vemos que o povo de Deus viu o milagre, mas caiu porque deixou a incredulidade e a murmuração governar o seu coração. Então nós finalizamos com o versículo 10 para a nossa reflexão, porque é atualíssimo. Há milênios, há tempos, que nós possamos não reclamar descabidamente, ou não murmurar, porque a murmuração não é só uma fala negativa, mas é uma postura cristã que demonstra insegurança e desconfiança na obra redentora de Deus nas nossas vidas. Como cristão maduro, nós não podemos viver murmurando, mas viver crendo na sua palavra, pela fé, em fidelidade a Deus, sabendo que nós temos um escape, porque Deus, Ele não nos dá tentação ao qual nós não podemos suportar. Que o Senhor mesmo guarde o meu coração, o seu coração, o nosso coração de murmurar, e que nós possamos ser gratos a Deus diariamente, como disse no início, tendo dias ensolarados, bonitos como geralmente são as manhãs de domingo, ou dias nublados, chuvosos, como o dia de hoje. Que Deus se digne em nos abençoar e que nós possamos ouvir a palavra do Senhor diariamente aos nossos corações, abrindo a Bíblia, lendo e praticando. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, vou orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos Te louvar, Te agradecer por mais uma manhã, pela Tua palavra lida, Senhor. Que o Senhor fale conosco e que nós possamos ser
gratos a Ti, Senhor. Que nós possamos fugir, ó Pai, das nossas inseguranças, das nossas incertezas, e que nós possamos crer que o Senhor está no controle de tudo. Nós vemos que o Teu povo, Senhor, há milênios, há anos, desde o deserto e antes, murmura contra o Senhor, mesmo sabendo que o Senhor dará a provisão, a libertação e a salvação. Que nós possamos ter corações gratos, crendo piamente que a nossa vida está em Suas mãos, que ao Senhor pertence as nossas vidas, e que um dia estaremos todos juntos, ó Pai, num local onde louvaremos e exaltaremos o Teu santo e bendito nome. Queremos Te agradecer mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.